Olá amigos do grupo Medicina Integrada, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos começar agora a aula 2 de exame físico do coração, ok? A metodologia de estudo que nós utilizamos aqui no canal, nós criamos especificamente para alunos que não têm muito tempo para ler o livro ou ficar acompanhando os slides. E assim você pode acompanhar as videoaulas escutando e também anotando, ok? Nós damos a sugestão de você assistir a aula pausando o vídeo, copiando as informações e ao final do vídeo seu resumo estará pronto. Utilize folhas de sulfite e cores variadas para ilustrar e anotar. Uma boa aula. Manobra para a ausculta. Para se efetuar a ausculta do coração, o paciente deve estar em decúbito dorsal, certo? Posição sentado com o tórax inclinado para frente, decúbito lateral esquerdo, e também ele pode executar manobras de respiração forçadas. Momentos da sístole e da diástole. Nós dividimos em 3 partes: terço inicial, médio e final. Então, se é na sístole, seria protossístole, mesosístole, telosístole. Se seria na diástole, seria protodiástole, mesodiástole e telodiástole. Assim, nós utilizamos essa nomenclatura para poder colocar ser no começo, meio e fim de cada uma delas. A sistematização da ausculta do coração. Primeira coisa, a gente deve reconhecer tanto o ritmo quanto a frequência cardíaca, tomando como referência a primeira e segunda agulha. Se houver uma arritmia, procurar identificá-la. Se existir uma terceira agulha, procurar reconhecer o ritmo de galope. Analisar as características das bolhas cardíacas, identificar os cliques, estalidos, sopros e atrito pericárdico, relacionar os achados da ausculta com lesões cardíacas e anamnese do paciente. Ritmos e frequência do coração. Nós temos que analisar e reconhecer o número de batimentos por minuto, fazer a pesquisa dos pulsos, todos os pulsos do paciente, fazer a média entre 60 a 100 batimentos por minuto, seriam normais. Você confirma através do eletrocardiograma, ok? As alterações do ritmo cardíaco. Aqui eu coloquei para vocês ilustrado, no texto, como que ocorre o sistema excitocondutor formado pelos sinal nó sinusal, sinoatrial, feixes internodais, feixe de Buckman, nó atrioventricular, o feixe de His e a rede de Purkinje. Então aqui está relacionado certinho para você entender. Isso aqui a gente vai ter mais para frente aula de fisiologia e anatomia no canal e vocês vão conseguir entender muito bem. A região do nó atrioventricular e suas adjacências compõem basicamente 3 zonas: proximal, atrio-nodal, intermediária, nodal propriamente dita, e distal, nó hisiana. 3 tipos especiais de células são encontrados: células P, células de transição, células de Purkinje. As células P são encontradas nos nós sinoatrial e atrioventricular. Nos feixes internodais, nós encontramos do tronco do feixe de His, ok? As células de Purkinje estão presentes nos nós sinoatrial, atrioventricular, nos feixes internodais e no feixe de His. Sistema excitocondutor. O sistema excitocondutor é formado por estímulos, a excitação de suas células. Aqui a gente tem algumas nomenclaturas que a gente pode usar, tá? Quais são elas? A gente tem cronotropismo, que seria a automaticidade, batimotropismo, excitabilidade, dromotropismo, condutibilidade, inotropismo, contratibilidade, tá? Aqui nós temos a condutibilidade, que seriam as propriedades das fibras de conduzir o pulso. A excitabilidade seria as propriedades que apresentam as fibras de se excitarem. E aqui a gente tem as nomenclaturas novamente, certo? Nas taquiarritmias extrasinusais e nas bradiarritmias, que podem ocorrer, são os mais importantes distúrbios hemodinâmicos, em função da diminuição do débito cardíaco.
Aqui eu coloquei um cálculo que a gente vai utilizar bastante, que seria o que? O débito cardíaco é o resultado da multiplicação do volume sistólico pela frequência cardíaca. Ou seja, DC igual volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal seria uma frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto, podendo chegar a 150 em adultos e 180 em crianças. Aqui eu coloquei um eletrocardiograma para vocês embaixo e vocês conseguem notar muito bem. Várias patologias englobam essa taquicardia sinusal, ok? E a gente deve prestar muita atenção na intensidade da primeira bolha. Bradicardia sinusal. Consiste na redução do número dos batimentos cardíacos. Frequência inferior a 60 batimentos por minuto, pode chegar em torno de 40 a 60. Tá? Várias são as patologias, desde condições fisiológicas a patologias farmacológicas, dentre outros. Tá? Na bradicardia sinusal, a frequência cardíaca aumenta com o exercício e diminui com as manobras de estimulação vagal. Ocorre alongamento do ciclo cardíaco. Essas manobras de estímulo vagal a gente vai ver muito mais lá para frente, quando a gente for ver algumas manobras, tá? Na parte cardíaca. A gente não vai ver isso agora nessas três apresentações, porém mais para frente a gente vai ver elas. Arritmias sinusais. Seria a variação na frequência cardíaca, relacionada à sua respiração, na fase expiratória, ao aumento do número de batimentos cardíacos e na expiratória uma diminuição, a frequência normal ou diminuída, bradiarritmia sinusal, por exemplo. Aqui entra patologias e condições fisiológicas. Eu coloquei aqui para vocês verem o eletrocardiograma como que fica bem alterado. Parada sinusal. Consiste na súbita ausência dos batimentos cardíacos por depressão do automatismo do nó sinusal. Tá? Ou existem patologias, existem outras complexidades também que a gente vai conseguir envolver. Aqui eu coloquei um eletrocardiograma para vocês terem noção como é. Extracistolia. São sístoles extras, ou seja, a mais que o normal. Estímulos nascidos nos focos ectópicos, tá? Que tem suas classificações supraventriculares e ventriculares, né? Elas podem acometer tanto as patologias, tanto fisiológicos, né? Elas podem se apresentar isoladas ou agrupadas, e isso a gente consegue determinar com o eletrocardiograma. Aqui eu coloquei para vocês o eletrocardiograma para vocês terem um pouco de noção. Né? No primeiro a gente tem um exemplo de extrasístole supraventricular. No segundo a gente tem um exemplo de extrasístole ventricular bigeminada, ou seja, ocorre duas vezes. E aí embaixo eu coloquei um exemplo de extrasístole ventricular em salva e bigeminada. Vê que elas são alterações diferentes e isso é muito bom a gente conhecer e ter o entendimento que quando nós fizemos o eletrocardiograma, a gente consegue saber o que está ocorrendo do que a gente falar para o enfermeiro ou aquele que executou o eletrocardiograma que não foi realizado, ou estava com defeito ou mau contato do eletrocardiograma. Nem sempre é isso. Taquicardia paroxística. Ao surgir um foco ectópico ativo de localização supraventricular ou ventricular, emitindo estímulos de uma frequência entre 150 a 250 batimentos por minuto, o coração passa a ser por ele comandado, ok? E aqui eu coloquei para vocês, as crises têm início e término súbito, ou seja, podem durar segundos, horas, dias, meses ou até anos. E às vezes pode demorar anos e o paciente não apresentar de novo depois de um certo tempo, algum fator externo, dá um estopim, ele volta a ter de novo. Sintomatologia. Além da palpitação, podem surgir manifestações de baixo débito cardíaco e de restrição diastólica. Torsade de Pointes é uma arritmia ventricular entre a taquicardia paroxística ventricular e a fibrilação ventricular, cujo diagnóstico é exclusivamente eletrocardiograma. Bloqueios atrioventriculares caracterizam-se pela dificuldade ou impossibilidade da condução do estímulo originado no nó sinusal. Assim a gente tem esses bloqueios, a gente não consegue ter o estímulo que chega até o sistema da Rhizig-Purkinje. Os bloqueios atrioventriculares são classificados em 4 tipos:
primeiro, segundo e de grau avançado, ou terceiro grau total. Aqui eu coloquei para vocês de primeiro grau, são todos os estímulos que alcançam o ventrículo, mas não sofrem um atraso da velocidade da condução, ok? Segundo grau, nem todos os estímulos alcançam o ventrículo. Alguns ficam bloqueados a nível da junção atrioventricular do sistema His-Purkinje. Tá? Reconhece esses três tipos de bloqueio aqui no segundo grau. Nós temos tipo Walker-Beck, Mobilitz primeiro, Mobilitz segundo e o 2.1. Bloqueio tipo Mobilitz 2 ou Walker-Beck. Ocorre atraso cada vez maior na condução do estímulo em algum ponto do sistema atrioventricular, até que um deles não consegue vencê-lo, ficando bloqueado. Ao escuta, percebe-se uma pausa e hipofonese progressiva da primeira bolha. Bloqueio 2.1. Uma de cada duas ondas P é bloqueada, podendo se tratar de uma variante do tipo 2, como também do tipo 1, apesar de os esforços PR serem constantes. Grau avançado. Duas ou mais ondas P consecutivas são bloqueadas. Terceiro grau ou total. Nenhum estímulo sinusal ultrapassa o sistema atrioventricular. Os bloqueios de ramo caracterizam-se pela ocorrência de retardo ou impossibilidade de condução do estímulo no nível dos ramos direito e esquerdo do feixe de His. Quando ocorre apenas retardo, o bloqueio é chamado de incompleto. Quando há impossibilidade ou passagem do estímulo, é completo. A percepção e a ausculta do desdobramento de uma bolha cardíaca permite a suspeita do bloqueio de ramo, mas a configuração do diagnóstico depende de um eletrocardiograma. Dissociação atrioventricular. Caracteriza-se pela existência de dois centros de estímulo-genese, um a ativar os átrios e o outro os ventrículos. O primeiro é geralmente apresentado pelo nó sinusal e o segundo, na maior das vezes, localiza-se na junção atrioventricular. Observação: não existe, portanto, bloqueio atrioventricular no sentido exato da depressão. Quando o estímulo consegue ultrapassar a junção atrioventricular, esta arritmia é chamada de dissociação com interferência. Fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, a atividade do nó sinusal é substituída por estímulo originado na musculatura, uma frequência de 400 a 600 por minuto. Não existe contração atrial, mas somente movimentos irregulares nas fibras musculares, ou seja, existe uma barreira protetora ao nível da junção atrioventricular, de tal maneira que apenas uma parte do estímulo chega ao ventrículo de forma irregular. Não fosse assim, a fibrilação atrial seria incompatível com a vida. Flutter arterial. Ocorre com uma frequência menor e irregular de 300 a 400 por minuto. Fibrilação e flutter ventricular. Ocorre no centro de estímulo geogênese. Situa-se no nível ventricular. A fibrilação ocorre a uma parada cardíaca, uma vez que ocorrer apenas movimentos incoordenados dos ventrículos, bastante irregulares e totalmente ineficazes, ou seja, uma parada cardíaca. No flutter, ao contrário da fibrilação, existem contrações ventriculares, porém de pequena intensidade, completamente ineficazes. Também é uma parada cardíaca. Isquemia miocárdica e dano miocárdico grave são as principais causas de flutter e de fibrilação nos ventrículos. Ritmos tríplices. 3 ruídos ocorrem na diástole, dividindo-se em protodiastólicos e pré-sistólicos. A chave para a diferenciação está no exame do paciente para considerar-se patológica. É necessária a presença de outros dados que indiquem a existência de uma cardiopatia, tais como insuficiência mitral, miocardite, ou miocardiopatia, ou Schuster's. Na esquerda para a direita, comunicação interventricular, persistência do canal arterial e comunicação interatrial. Fim da nossa segunda aula. Vamos estar gravando a terceira aula para vocês. E assim que a gente conseguir postar, a gente vai estar colocando no nosso canal. Muito obrigado pela presença de todos. Curta e compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário abaixo.